Primeiramente, irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez nesse canal para trazer a palavra da salvação, amém? Hoje estaremos aí com uma parábola, a parábola do filho pródigo. E é assim que diz em Lucas capítulo 15, no verso 11 até o 32. E diz assim no 11: E disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E por poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para a terra longínqua, e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo aquele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, ao qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas de porcos. Comiam e ninguém lhe dava nada. E caindo entre si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei a ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti e o céu perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levando-te foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse ao pai: Pequei contra ti os céus, e perante a ti não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, o vestilho, e põe-lhe um anel na mão e sandálias no pés. E trazei-lhe o bezerro cevado, e o matai-o, e comamos e lá alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio chegar perto da casa, ouviu uma música e danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: Veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse: Pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o mandamento, e nunca des um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, matar-lhes o bezerro cevado? E ele disse ao filho: Tu sempre estarás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegarmos-nos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, irmãos? Essa é uma parábola muito forte aí, que fala com a gente. Essa parábola, desde já, ela fala de um filho que se perdeu dos caminhos do Senhor. Já falando o resumo, que as palavras contam a história de um homem que tinha 2 filhos. O filho mais novo resolve partir ao pai da sua herança e vai até a distância viver com sua vida como achava que deveria viver. Mas nessa terra distância ele vai gastando cada centavo, seu dinheiro, com seus prazeres, até todo o seu dinheiro acaba, ele vira quase um mendigo. E no momento mais crítico ele sente atração pela lavagem que era dada aos porcos. E tamanha era a fome que ele sentia. E ele então se lembra da casa do pai. Então resolve voltar arrependido, e é recebido com muita festa, e o pai rejeitando pelo seu irmão mais velho. E diz assim, na explicação dessa palavra, irmãos: muitas pessoas não sabem o que significa a palavra pródigo, que aparece normalmente no título dado a essa parábola. De acordo com um dicionário de Michel, significa que depende com excessivamente profusão, que desbarata os seus bens, discípulo, esbanjador, gastador. É uma pessoa gastadora, que gasta, que é uma pessoa que esbanja das coisas. E essa palavra mostra Deus na figura do pai, e mostra cada um de nós na figura do irmão mais velho, que rejeita a conversão do seu irmão, ou a figura do irmão mais novo.
que vive na vida cheia de pecados, entendeu, irmãos? Talvez essa é uma palavra, essa é uma das parábolas capazes de nos dar o maior número de lições entre todas, pois é muito rica. Destaco alguma para essa edificação, irmãos. Deus muitas vezes irá permitir que caímos em nosso orgulho. Observe que o pai da parábola, mestre estranho vivo, deu a parte da herança ao filho mais novo, e ela não era obrigada a fazer isso. Poderia inclusive proteger o teu filho, negando-lhe e proibindo que ele fizesse aquela loucura, mas porém ele permitiu, e sabia que seu filho ia sofrer por causa do seu orgulho e imprudência. Mas o pai tinha uns planos. Deus, na figura de pai, tem paciência com seus filhos pecadores, irmãos, entendeu? O pai descrito na parábola é o filho pródigo, e muito paciente com o absurdo que o filho mais novo fez. Ele não estava preocupado com os bens materiais que perderam, mas com o crescimento do filho. E esse é o pai soube esperar o filho crescer e se arrepender dos seus pecados. A paciência de Deus visa dar-lhe um tempo para cairmos em si e nos arrependermos de nossos erros, entendeu, irmãos? Deus nos recebe de braços abertos quando somos humildes e nos arrependemos. E quando o pai vê a vontade de seu filho arrependido, manda preparar uma festa e declara o irmão mais velho. Entretanto, era preciso, ele declara aqui no capítulo 15, versículo 32. Entretanto, era preciso que regozijemos e nos alegramos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém, irmãos? E como digo, o filho mais velho, muitas vezes focamos no menos importante ao invés da mais importante. E vê que o filho mais velho fica extremamente preocupado com a própria justiça e zelo, e com os bens materiais que seu irmão desperdiçou, achando superior, e estava tão cego que não conseguia enxergar a conversão do seu irmão. E por isso você não vê a conversão do seu irmão, não vê os pecados dos seus irmãos, amados. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. E assim diz o Pai aqui em Lucas 15, 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho que se desperdiçou aos teus bens, como tu mandaste matar para ele um novinho? Então, irmãos, Deus ama tanto seus filhos que já serve, e quanto aqueles que ainda agem contra a sua própria vontade, irmãos. A parábola do filho pródigo mostra a grandeza do amor de Deus ao filho mais velho, que sempre estava servindo ao pai, buscando fazer a sua vontade, e diz: então lhe respondeu o pai: filho, tu sempre estarás comigo, tudo o que é meu é teu. Diz em Lucas 31, 15 e 31. Mas o filho mais novo, diante de uma atitude de arrependimento ao pai, age amorosamente, e levantando-se foi para o seu pai, e vinha com ele, levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo dele, correndo o abraçou e o beijou. Diz em Lucas 15, 20. Entendeu, amados? E por isso, irmãos, quando aquele irmão que é nosso vizinho, que deve estar por aí, estava perdido e foi para a igreja, você tem que dar glória a Deus que ele foi para a igreja, irmãos. Nós temos que alegrar-nos com aqueles que estavam perdidos, porque muitas são as coisas, não podemos olhar para bens materiais ou outras coisas, mas sim para a presença de Deus em nossas vidas. Amém, irmãos? Assim eu fico aqui com esta palavra para o seu dia, para o seu momento, e reflete nessa palavra, irmãos. E sempre quando vir alguém afastado da presença do Senhor, recebe-o com muita alegria. Não olhe para os pecados deles, mas olhe para a salvação dele. Amém, irmãos? E assim ficamos aqui com a palavra da salvação.